Então, fala galera, beleza? Vamos aqui para a repercussão, para o pós-jogo aqui, para a mídia esportiva de todo o Brasil, repercutindo o clássico Fla-Flu aí, né, que foi muito aguardado essa semana, mas acabou em 0-0, né? Um jogo ali meio morno, né? Depois acabou parecendo que ia sair alguma coisa, mas não saiu gol. Mas vamos ver todos os detalhes aí, né, com os comentaristas. Vai ter muita situação polêmica também, vai ter detalhes, vai falar sobre quem foi melhor, quem merecia vencer, o que é que faltou para o Flamengo vencer. Você vai saber a partir de agora, né? Então, deixamos os créditos na descrição para os canais que queremos reagir aqui. E pedimos a você que se inscreva aqui. Deixe o seu like, ative o sino, seu comentário também, que é muito importante. No final a gente conversa mais um pouco aí sobre o que foi mostrado. Vamos ver. E nós vamos reproduzir aqui, pegando o sinal da Flá TV, para você acompanhar com a gente. Beleza, galera? Acho que vai ser muito interessante a gente acompanhar a entrevista do Felipe, porque hoje realmente algumas coisas ali aconteceram que merecem alguns comentários, né? Não é toda hora que as coisas vão funcionar bem, né? E hoje nós temos algumas observações interessantes a fazer. Antes, agradecer a todo mundo que está aqui, né? Deixando seu like, se inscrevendo no canal, participando, né? Fazendo seu comentário, compartilhando. Muito obrigado mesmo, galera, por estar aqui participando com a gente. A entrevista coletiva ainda não começou lá no Maracanã. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: o Felipe Luiz está começando a sua carreira de treinador, mas uma coisa a gente já pode dizer: o Fluminense, dirigido pelo Mano Menezes, é a equipe que mais atormentou e apurrinhou a vida do Felipe Luiz. Porque hoje foi o segundo jogo do Flamengo do Felipe contra o Fluminense do Mano, e mais uma vez o Felipe Luiz não conseguiu levar vantagem. De novo, embora o resultado tenha sido pior para o Fluminense, porque com esse empate 0-0 o Fluminense está praticamente descartado do Campeonato Carioca, fica numa situação muito difícil, mas no campeonato à parte, no Fla-Flu, na rivalidade, os tricolores podem dizer o seguinte: o Fluminense do Mano não perdeu para o Flamengo do Felipe Luiz e, pelo contrário, encarou, amarrou, criou dificuldade, ganhou uma vez lá no ano passado e dessa vez empatou. E foi exatamente isso que aconteceu, minha gente. O Mano, ele montou um esquema que ele neutralizou as virtudes do time do Felipe Luiz. A saída de jogo do time do Felipe Luiz, que começa lá com o Rossi, que tem o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que tem os volantes. O Pulgar hoje era o grande responsável por essa saída. Uma marcação alta, adiantada. Foram 2 linhas de 4 adiantadas que bloquearam essa saída de jogo do Flamengo. E o Flamengo não foi competente para quebrar essa linha, para furar essa linha, e aí deu no que deu. Parece que já está ao vivo aqui o Felipe na coletiva pós-jogo. E aqui a live dando a minha opinião, e o Felipe logo no início ele foi numa linha parecida com a minha, né? O Fluminense conseguiu neutralizar o Flamengo. Bloqueou o Flamengo. Linhas adiantadas de marcação, impedindo uma saída de jogo do Flamengo. Perdão, aqui estou com uma tosse chata. Impedindo a saída de jogo do Flamengo, que começa lá com o Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, Pulgar, muito importante. O De La Cruz, que não esteve em campo hoje, muito importante para dar esse dinamismo maior ao meio-campo. Essa transição ela fica muito mais rápida com o De La Cruz. O Arrascaeta faz toda a diferença, mas o Felipe tocou num ponto fundamental. Esse time que começou jogando hoje, a exceção foi o Everton Araújo, que jogou no lugar do De La Cruz, foi o time da final contra o Botafogo, e que deu aquela exibição fantástica na semana passada. Aí hoje estão falando do calor, está muito quente e tal. Semana passada estava chovendo muito. O gramado estava alagado. O gramado estava pesado.
É uma dificuldade de uma outra forma, mas também é uma dificuldade que poderia ter sido usada como desculpa, e não foi. Então, o Fluminense, do Mano Menezes, soube neutralizar o Flamengo, do Felipe Luiz, que não conseguiu fugir disso. Achei que o Felipe demorou muito para mexer no time. Muito. Né? Ele fez as primeiras alterações ali. Luiz Araújo e Juninho, claro que ele mexeu logo no início por causa da lesão do Alexandre, mas foi logo no começo que o Ayrton Lucas entrou. Mas assim, no segundo tempo, e até mesmo no intervalo, ele já poderia ter trocado peças. Era nítido, já no primeiro tempo, que o Flamengo estava encontrando dificuldade. O Fluminense encaixou a marcação. O Fluminense não deixou o Flamengo se impor. O Fluminense marcou o Flamengo de tal forma que o Flamengo não conseguiu fazer o seu jogo. E lá de trás tentava a ligação direta, porque a bola não passou pelo meio-campo do Flamengo. Então, o Felipe, ele poderia ter tentado alguma coisa antes, já mesmo no intervalo. Não fez isso. Esperou, colocou o Juninho e o Luiz Araújo, e depois, já aos 39, 40 do segundo tempo, ele coloca o Everton, Cebolinha e o Alan. O Cebolinha que teve a grande chance do jogo e a grande chance do Flamengo para fazer o gol no final. Então, achei que o Felipe não foi bem hoje, o Flamengo não foi bem, mas um mérito do Fluminense muito grande nessa situação. O Fluminense sabe jogar contra o Flamengo. Em tempos recentes, o Fluminense, se você for ver, mesmo na época de Fernando Diniz, é o time que melhor encaixa o seu jogo contra o Flamengo, é o time que sabe usar as artimanhas que desfocam o Flamengo. E hoje foi uma situação bem parecida. Taticamente, o Mano Menezes montou a sua equipe para impedir o Flamengo de Felipe Luiz de avançar e se impor. E conseguiu o seu objetivo. O empate foi ruim para o Fluminense. O Fluminense está praticamente fora do campeonato. O Fluminense não jogou. Cara, pergunta para o torcedor do Fluminense. Agora, se você está perto de um tricolor, pergunta para o torcedor do Fluminense o sentimento dele. O torcedor do Fluminense, nesse momento, está satisfeito. Eu garanto. Se tiver algum tricolor aqui na live, pode aparecer e se manifestar, por favor. Está satisfeito. Por quê? Qual era a expectativa antes da partida? O Flamengo vem de um grande jogo contra o Botafogo, que dominou inteiramente o Botafogo, ganhou com sobras. Vem de uma goleada no meio de semana contra um time pequeno, mas é uma goleada. E aí chega no Maracanã para enfrentar o Fluminense, que não estava jogando bem. O Fluminense fez hoje o seu melhor jogo até aqui na temporada. A equipe muito comprometida taticamente. A equipe executou o plano de jogo com perfeição. A expectativa era que o Flamengo vencesse o jogo e vencesse até bem. Mas o Fluminense não deixou isso acontecer. Né? O Fluminense é um time que sabe jogar contra o Flamengo. Eu até citei o exemplo aqui do Barcelona contra o Real Madrid, que o Barcelona muitas vezes está em dificuldade na temporada e tal, mas quando encontra o Real Madrid, ele cresce. Ele joga o seu melhor futebol. É o caso do Fluminense contra o Flamengo. O Fluminense é um time... A história mostra isso, né? Embora o Flamengo tenha mais vitórias no geral e o Flamengo tenha passado o Fluminense em número aí de vitórias, em decisões, aquela coisa toda, mas o Fluminense é um time que historicamente dá trabalho ao Flamengo. Sabe jogar contra o Flamengo. E o Mano Menezes, que é um treinador muito experiente,
O Felipe é um iniciante. O Mano Menezes encontrou uma forma de bloquear o Flamengo do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz, durante o jogo, ele não conseguiu sair disso aí. Ele não conseguiu sair desse esquema montado pelo Mano Menezes. Então, mérito do Mano Menezes, mérito do Fluminense, né? Antes do jogo, eu não vou nem dizer o nome dele, porque isso aí pode gerar uma repercussão muito grande, e não é esse o objetivo. Mas eu conversava com um grande companheiro, que foi um grande jogador, né, tá? E ele me falava do jogo. E ele falou, olha, eu acho que o Flamengo hoje pode vencer o Fluminense muito bem, hein? Se jogar o que vem jogando e o Fluminense jogar o que vem jogando, eu acho que o Flamengo pode fazer história aí nesse jogo, pode ser um placar elástico e tal. O cara estava pensando o que muita gente estava pensando, que o Flamengo ia deitar. Não, o Flamengo encontrou muitos problemas contra o Fluminense e não é a primeira vez que isso acontece. O próprio Felipe falou. Aliás, mais uma entrevista espetacular do Felipe Luiz. Se ele hoje não foi tão bem na beira do campo, na entrevista ele manteve a sua média. Uma entrevista espetacular. Ele falou, o Fluminense é sempre um jogo duro, um jogo difícil. Eles sabem marcar o Flamengo, eles vêm numa proposta de destruir, de atrapalhar o jogo e conseguiram. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, mérito do Fluminense, mérito do Mano Menezes. Agora, o Fluminense no campeonato está numa situação muito difícil e provavelmente irá disputar a Taça Rio. Não vai disputar a Taça Guanabara, sua fase semifinal, porque ficou complicado para ele. Faltam 2 jogos para o Fluminense, ainda teremos 2 clássicos, o Fluminense ainda pode entrar na semifinal da Taça Guanabara, mas a situação realmente é muito complicada em relação a essa situação aí de classificação. Flamengo não fez um bom jogo, Felipe Luiz não foi bem, mas o Fluminense tem mérito nisso e o técnico Mano Menezes mais ainda soube bloquear o que o Flamengo tem de potencial. E o Flamengo não estava inspirado, o seu treinador não estava inspirado, e Flamengo e Felipe Luiz hoje não conseguiram arrumar alternativas no jogo. Essa é a realidade. E é normal isso, gente. Porque não é todo jogo, não é todo momento, não é toda hora que vai ter baile, que vai ter show. O Flamengo do Jorge Jesus, que é a grande referência recente, não deu show todo jogo. Encontrou problemas contra alguns adversários, né? Foi derrotado poucas vezes, mas foi. Foram 4 derrotas, mas teve vitórias, teve empates. Eu me lembro de um jogo do São Paulo, do Fernando Diniz, né, que surgiu até o negócio de sim com fraturas e tal. Foi naquele jogo que o São Paulo do Fernando Diniz veio e marcou forte, cometeu muitas faltas e neutralizou o Flamengo do Jorge Jesus. Foi o que o Mano fez. O Mano, taticamente, ele postou o seu time para impedir o Flamengo de fazer a sua transição em velocidade e acelerar o jogo. Ele travou o jogo. Quando não dava na bola, vinha, cometia uma falta, arrumava uma confusão, teve a treta ali, Arias e Pulgar e tal, aquela confusão já tira o foco dos jogadores, isso tudo faz parte de uma estratégia de jogo, né? Olha aqui! Peço desculpas mais uma vez pela tosse que está aqui me incomodando. Almir Fernandes, esse Juninho é muito ruim. De onde o Boto tirou isso? Olha, hoje foi o terceiro jogo do Juninho. Terceiro jogo do Juninho, né? Ele jogou contra a Portuguesa, ele jogou contra o Volta Redonda, ele jogou um pouquinho contra o Botafogo e ele jogou contra o Fluminense. 4º jogo, né? Gente, o Juninho, ele nunca jogou
num time grande na vida dele. E o Flamengo não é grande, o Flamengo é gigante. Então, o que está acontecendo com o Juninho é perfeitamente normal. Você percebe que ele está sentindo o peso de jogar no Flamengo. Deles, porque senão eles quebram. Então, o que ele quis dizer é o seguinte: são jogadores frágeis fisicamente. Claro que ele não vai dizer isso abertamente, mas ao dizer que vai cuidá-los com algodão, ele está deixando isso subentendido. Então, o De La Cruz certamente se queixou de alguma coisa. Esse papo que foi só controle de minutagem, não existe isso, gente. Não existe. O que acontece é que ele deve ter saído do jogo que ele fez, o jogo contra o Botafogo, em que ele jogou muito bem, com uma dorzinha muscular, uma dorzinha no joelho, alguma coisa dessa que o Felipe disse: olha, não vamos forçar. Não vamos forçar. Está certo. Nesse aspecto está certo. E o Arrasca, que jogou o jogo praticamente inteiro, o último jogo, o jogo do time mesclado, do mistão quente, em que jogou ele, jogou o Luiz Araújo, jogou... Quem mais? Enfim, jogaram vários jogadores desse, Cebolinha, tá? E o Flamengo ganhou, goleou. O Arrasca também. Ele preferiu poupar. Eu acho que faz sentido você tentar administrar isso. Porque nós vimos que no ano passado, de fato, quando o Flamengo precisou, a maioria dos seus principais jogadores estava fora. Estava contundido. O Flamengo perdeu um ataque inteiro no ano passado. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. Só isso. Agora, o Flamengo precisa de armador. O Flamengo precisa de ter armadores. O Alcaraz era uma possibilidade disso, um segundo volante talentoso. Mas aí é aquela velha história. Viu a maneira que ele jogava, não apostou muito nele, um preço altíssimo. Aparece alguém, de repente, permitindo que você minimizasse aquele prejuízo, eles preferiram vender. Mas tem que trazer alguém. Pode vir o Jorginho. O Jorginho só vai vir no meio do ano, gente. O Jorginho só vai vir no meio do ano. E o Flamengo vai estar disputando Brasileiro, Libertadores, tudo. Então você não pode esperar. Não, porque vem o Jorginho. Não. O Flamengo precisa ir atrás de armadores. Não precisa ser craque, mas tem que ser armador. Como eu falei do Alan Patrick lá atrás, quando o Alan Patrick saiu lá do futebol russo, eu disse, seria uma boa para o Flamengo. Aí me disse, que isso, Alan Patrick, né? Cara, para compor elenco... Aliás, no Inter ele nem compõe elenco, hein? No Inter ele é capitão do time, maestro, tá? Mas é o tipo de jogador que o Flamengo poderia ter pensado. Jogador articulador. O Flamengo não tem nenhum articulador mais disponível. Jogou sem Arrascaeta e De La Cruz, vai ser isso aí. O Gerson é a pior posição dele. O Gerson é um monstro, o Gerson é um craque, mas é a pior posição dele, em que ele rende menos, em que ele atrapalha mais do que ajuda, é jogando como terceiro homem de meio campo. Porque ele segura a bola, ele dá um rodopio. Coisas que quando ele vem de trás ajudam, quando ele está lá na frente atrapalham. Hoje foi nítido isso. O Gerson jogou muito mal. Não é que o Gerson jogou muito mal, mas o Gerson não conseguiu ser o armador que o Arrascaeta e o De La Cruz conseguem. Então o Flamengo, se quer disputar essa temporada inteira, se quer disputar todos os títulos, e eu acho que tem condições de disputar, mas tem que contratar um armador. Não precisa ser craque, mas tem que ser um armador. Tem que ser um cara que entre no lugar do Arrascaeta, que entre no lugar do De La Cruz e que tenha capacidade de armação de jogadas. O Flamengo está sem isso. Haroldo Monteiro, o pior jogo do Felipe Luiz, horroroso. Foi horroroso mesmo. Acho que o pior foi a derrota para o Fluminense ano passado, né, o 2-0. O Renato Melchará diz exatamente isso. O Gerson cadenciando o jogo hoje não foi bem. Porque cadenciar o jogo não tem nada a ver com o jogo que o Felipe Luiz quer jogar.
Esse é o problema. E ainda mais nesse calor brutal, estava na cara que o Gerson ia cadenciar o jogo. Estava na cara. E aí o time não andou. O Raulzito diz, trio bichado, Arrascaeta, De La Cruz e Alexandre. Não jogam nem metade dos jogos desse ano. Chama o SUS. O Alexandre me preocupou também, né? Acho que o Alexandre sentiu muito cedo, né? E foi uma coisa assim que ele deve ter falado para o companheiro de zaga imediatamente, ó. Deu uma fisgada aqui. Porque o Rossi imediatamente caiu, sentou no gramado, para que pudesse haver a substituição dele. E o problema é que o Flamengo está contratando, gente, vamos falar com todas as letras, o Flamengo está montando um ótimo time, tecnicamente um ótimo time, mas muitos desses jogadores são veteranos. O Alexandre tem 33, se não me engano. O Danilo tem 33. Então, são jogadores que, se você for buscar o retrospecto dele nos últimos clubes pelos quais eles passaram, muito provavelmente eles ficaram de fora alguns jogos, sempre por causa de contusão. O Flamengo pode utilizá-los. Galera, e esse foi o vídeo aí, né? Também esse foi o momento que o Guga ele acerta o Ayrton Lucas, né? O Guga ele é o lateral do Fluminense, né? E aí foi um lance muito forte, né? Pra quem assistiu sabe, né? Ele dá uma voadora ali e pega somente na coxa do Ayrton Lucas. Ele fica deitado um tempo ali sentindo muita dor. E o que eu achei interessante foi que o juiz só deu... Eu achei curioso, né? Que o juiz só deu amarelo, né? E todo mundo achou normal esse lance, né? Mas foi um lance muito forte, né? E o Guga nem sequer acerta na bola. Ele só chega na voadora e pega ali apenas na parte da coxa do Ayrton Lucas, né? Ele parece que em nenhum momento ele focou na bola, porque a bola está em outro lugar, né? E aí o VAR também não chamou, enfim, só foi amarelo. Para muita gente pode ser que ache que esse lance aí foi lance normal, que não era nem para amarelo e tal. Eu não penso assim. Eu acho que no mínimo aí foi o amarelo, né, que deu, mas no mínimo é questionável, né? No mínimo é questionável porque foi um lance assim forte, né, que poderia ter de fato ter machucado, porque foi com a trava, né? Até dá a impressão que talvez ele tenta tirar e tal, mas ele dá uma espécie de voadora muito louca assim. Então foi um lance forte, na minha opinião, que poderia ter mudado o rumo do jogo. O que não muda o fato é que o Flamengo não jogou bem, né? Claro que também o Fluminense ter colocado um esquema muito atrás, né? Com muita marcação, muito recuado. O Mano, na verdade, sempre joga assim, né? Muitas vezes prefere jogar assim. Dificultou bastante, né? Mas o Flamengo poderia ter arriscado um pouco mais, eu acho. Poderia ter optado por... No caso, eu me refiro mais ao treinador, né? O Felipe Luiz, né? Poderia ter subido um pouco mais o time, poderia ter sugerido que o Flamengo tentasse chutar mais de fora da área, poderia ter tentado cruzar mais, poderia ter tentado pressionar um pouco mais o Fluminense. Eu senti muita falta disso. E acho que foi por isso também que o Flamengo não conseguiu ter um resultado melhor, né? Um time com os jogadores que o Flamengo tem poderia ter produzido mais, na minha opinião, mesmo jogando contra um time que claramente, né? Um time que claramente preferiu jogar para não perder, que foi o Fluminense, né? Teve poucas oportunidades também, mas o Flamengo a gente esperava que vencesse, né? Porque vem de bons resultados aí, mas parece que quando chega no Fluminense, esse retrospecto não adianta muita coisa, né? Pelo menos não perdeu, porque até então o Fluminense foi o único time que conseguiu bater o Flamengo do Felipe Luiz, até o momento, né? De resto, nenhum time conseguiu vencer. Conseguiu empatar, mas vencer não. E aí agora o Fluminense conseguiu empatar, mesmo vindo aí de uma sequência não tão boa. Mas a verdade é que o jogo poderia ter sido melhor, na minha opinião. Mas não muda o fato que esse lance aí poderia ter mudado o rumo da partida, porque um jogador, né, expulso, ele poderia não, né? Ia abrir muito espaço ali, principalmente no lado esquerdo ali do Fluminense, ou lado direito. E aí o Flamengo poderia vir, né, ou com o Bruno Henrique, ou com o Cebolinha, enfim, ou com o próprio Ayrton Lucas também, para poder explorar mais aquele lado. Mas enfim, foi um lance que passou despercebido e eu quero saber a sua opinião. O que é que você acha? Você acha que
Esse lance aqui deveria ter sido expulso ou só amarelo? Tava ótimo. Ou não era nem pra ter dado amarelo? O que é que você acha? Escreve nos comentários a sua opinião. E escreve também o que é que vocês acharam desse jogo, né? Eu achei um jogo muito feio, um jogo muito fraco. Poderia ter sido muito, mas muito melhor esse jogo, na minha opinião. E acabou que não foi. Mas enfim, galera. Acho que nem tem tanto assim pra poder falar dessa partida, porque foi muito fraca mesmo. Espero que no meio da semana o Flamengo melhore. Espero que no meio da semana o Flamengo consiga vencer o Botafogo, né? Vai ter Botafogo e vai ter Vasco. Então espero que o Flamengo consiga fazer, né, bons jogos. No mais, esse foi o vídeo aí. Tamo junto e até o próximo.